Meus amigos, nem eu tomei tromba, nem vocês. No final das contas, terminou no 1-1. Mas o Fortaleza ontem foi rebaixado, apanhou do Vasco, então, entre aspas, tá tudo certo, né? Pô, então é você a lanterna virtual rebaixada. Irmão, já caí faz muito tempo. Vá se preocupar com o seu time, meu amigo, eu já caí há muito tempo. Agora eu tô pela loucura no campeonato e pela greia, pela resenha. Muito mais do que, pô, o Sport tem que ganhar pra ficar na Série A. Não vai mais, acabou o campeonato há um bom tempo já pro Sport. Bom, no final das contas, 1-1, fica aquele gostinho meio amargo, meio doce na boca do torcedor do Ceará e na boca do torcedor do Sport. Na boca do torcedor do Ceará, porque tava vencendo o jogo com um belíssimo gol de Pedro Raul numa jogada de transição. Pedro Henrique, Vina, Pedro Henrique, cruzamento e Pedro Raul de forma espetacular. Só fez aqui, ó, deslocar Gabriel Vasconcelos de cabeça para fazer 1-0. O Sport empata com Igor Cariús e quase vira se não fosse o gol perdido de Pablo. E o Sport poderia ter aberto o placar se não fosse o gol perdido de Derek, se não fosse o gol perdido de Luan Cândido. Bruno Ferreira salvou o Ceará. Então fica aquele gostinho meio amargo, meio doce na boca do torcedor do Sport e no Ceará também. Dito isso, a gente fez uma análise completa sobre esse jogo, tá, gente? Vou deixar o link aqui no card de Sport 1, Ceará 1 na Ilha do Retiro. Vamos trazer agora um trecho da coletiva do Léo Condé e também os trechos da coletiva de Daniel Paulista para a gente fazer o react aqui com vocês. Vambora. Bom, boa noite a todos. Boa. Um jogo bastante movimentado, a gente já esperava algo assim, porque a gente veio com o intuito de tentar vencer a partida. Sabia que seria difícil, mas com possibilidades, né? E o Sport também, nos últimos jogos, vem fazendo grandes jogos, principalmente jogando aqui na ilha. Então a gente esperava um jogo bastante aberto, bastante movimentado, um jogo cheio de alternâncias. No início do primeiro tempo o Ceará um pouco melhor, no final o Sport. No segundo tempo voltamos ali um pouco melhor, depois a gente tenta... Concordo com o Léo Condé sobre o primeiro tempo. Agora, o jogo em si foi horroroso, tá? O primeiro tempo foi ridículo e a arbitragem foi tenebrosa. A arbitragem, para mim, prejudicou a partida. Para mim, não só prejudicou o Sport, como prejudicou o jogo como um todo. Invertia a falta. No lance que era falta pro Sport, ele não dava falta. Aí no lance que era falta contra o Ceará, não dava. Aí às vezes invertia, não tinha critério. Cara, a arbitragem é muito confusa durante todo o jogo, pô. Muito mal o senhor Sávio Pereira Sampaio, que nunca mais deveria apitar um jogo do Sport na Série A. Nunca mais. Depois do escândalo que ele cometeu lá no Alfredo Jaconi. E ele tirou 2 pontos do Sport e o Sport subiria para a Série A em 2023. Então, assim, um jogo de alternâncias ali no primeiro tempo, sim, mas uma alternância pobre, né? Que o Ceará criou muito pouco e o Sport também. O Sport melhora no final do primeiro tempo, mas é aquela melhora que não chegou a criar nenhuma chance clara e Bruno Ferreira não teve que fazer nenhuma grande defesa. Ânsia de querer vencer, a gente começou a ofertar muitos contra-ataques pro Sport, quase sofremos o gol, mas não deixamos de buscar, tanto que a gente conseguiu construir, fazer 1-0, e a gente já imaginava que a partir do momento que fizesse 1-0, o Sport iria se lançar ainda mais, algo que ele já vinha fazendo em partidas anteriores, jogando em casa. E conseguiu um empate, poderia ter virado também, assim como o Ceará poderia ter feito o segundo gol. Então, quem veio aqui hoje assistiu uma grande partida. Nem parece que o Sport, desde quando o Daniel assumiu aí, nem parece que o Sport é o último colocado no campeonato. Foi um grande jogo, uma grande partida. A gente acompanhando esse Sport aí das últimas rodadas. Realmente uma equipe muito competitiva. E o Ceará, a gente mais uma vez conseguiu, né? A gente lamenta de ter sofrido o empate, mas conseguimos levar um ponto importante para casa nesse campeonato tão difícil. Pontuar fora é sempre muito importante. A gente, mais uma vez, consegue pontuar. Em relação à questão dos volantes, a gente... Sobre a grande parte daquilo que o Léo Condé falou, tá? Para não perder muito aqui o fio, o jogo em si, ele só melhora e você fala, porra, foi um bom jogo, como espetáculo, como entretenimento, a partir dos 20 minutos. Quando o Sérgio Oliveira entra e aí o Sport se atira um pouco mais para cima do Ceará. E aí o Sport passa a criar oportunidades e também passa a deixar mais buracos no campo de defesa. E o Ceará criou também boas oportunidades. Foram 2 gols nesse recorte, né, dos últimos 30 minutos do jogo, mas poderia ser muito mais do que 2 gols. Aí sim, os últimos 30 minutos meio que salvaram os primeiros 60 minutos. Porque os primeiros 60 minutos foram horrorosos. Bem típico assim do Ceará, né? É um time que marca e que não deixa o adversário jogar e que cria pouco. Então, fica aquele jogo muito flertando com 0-0, 0-0 chato, modorrento, sonolento, pragmático, bem a cara do Ceará. Mas nesse jogo, acho que o Ceará foi mais agressivo fora de casa. Tentou, de fato, buscar a vitória. Você viu o Ceará incomodando o Sport.
Mas tentou, né? Só tentou, porque não conseguiu. Dentro daquilo que a gente estudou do esporte, um time muito técnico ali no meio, a gente imaginava que ele viria com o Lucas Lima, com o garoto que craque de bola, né, que é o Zé Lucas. Ao mesmo tempo, ele perdeu o Rivera, então a gente queria ter uma saída de bola um pouco mais rápida. São jogadores, tanto o Lourenço quanto o Zanocelo, de passe para frente, passe e profundidade. Acabou que nem conseguimos explorar tanto isso, que o Sport a gente imaginou que a linha de defesa jogaria um pouco mais alto, mas quando a gente recuperava a bola, eles baixavam um pouco, a gente não conseguiu explorar tanto essa bola nas costas da defesa. Um dos poucos momentos que a gente explorou foi onde que a gente fez o gol, mas de qualquer forma, uma boa partida dos dois, né, junto com o Mugni também. Depois cansou um pouco, entrou o Vina muito bem, então foi isso. Vini entrou bem no jogo mesmo, concordo. A leitura do Léo Condé sobre o jogo eu concordo, é muito boa, faz um ótimo trabalho na Série A, indiscutível. O Ceará é 10º colocado, aliás, 11º colocado agora. Tá muito estável na tabela, abriu 10 pontos pro 17º colocado, que é o Vitória. E agora o Vitória tem 27 jogos e o Ceará também. Beleza que o Vitória joga hoje contra o Bahia, pode ser que vença o jogo ou empate, não sei o que é que vai acontecer. E aí o Vitória vai voltar a ter um jogo a mais em relação ao Ceará. Mas assim, a gordura do Ceará é muito alta, acho que o Ceará tem que se preocupar mais com pegar a vaga na Sul-Americana do que se preocupar em fazer 45 pontos. Porque o 17º não vai fazer 45 pontos, 44, 43, não vai. Vai fazer ali 37, 38, talvez 39. Com 40, 41 já escapa. Se o Ceará ganhar mais 2 jogos daqui pro final, chegando a 42 no mínimo, já escapou, não tem muito mistério não. Parabéns aí ao Léo Condé. Ele até falou que Zé Lucas é craque de bola. Ontem não fez um bom jogo o Zé Lucas, sendo bem sincero. Não é à toa que ele foi substituído no segundo tempo. Mas, enfim, é um garoto que tem uma margem de crescimento muito boa. E, ó, só a informação que eu tinha até esquecido de trazer pra vocês. Zé Lucas foi convocado, viu, gente? Vou até compartilhar aqui com vocês. Ele foi convocado pra Copa do Mundo Sub-17. É meio óbvio isso pra todo mundo que acompanha muito o esporte, né? Mas, pô, pra quem não acompanha tanto e tá por fora, Zé Lucas foi convocado na terça-feira. Vou até trazer aqui pra vocês a arte da convocação de Zé Lucas. Ó, toma, em tela. Convocado. O nosso volante foi convocado para defender a seleção brasileira no Mundial Sub-17, que será realizado do dia 3 ao dia 27 de novembro no Catar. E aí fica a pergunta. E aí, quem é que vai substituir Zé Lucas? Quando o Zé Lucas não puder jogar. Porque ele faz essa função de segundo volante. Já que não tem outro para fazer essa função. Por quê? Porque o Sport não tem. O que tem, teoricamente, seria Sérgio Oliveira, mas não marca muito. Acho que, pô, para um determinado jogo específico, vou ter Sérgio Oliveira ali. Porra, beleza, tipo ontem. Entrou faltando 30 minutos de jogo, entrou como um segundo volante e tal. Ok. Agora, pra ser um titular contra o Cruzeiro fora, Flamengo, né? Não dá, né, gente? Não dá. Tem que ser, ele tem que jogar um pouco mais avançado, Sérgio Oliveira, de meio atacante. Mas vamos ver, né? Vai que ele consiga jogar 60 minutos pelo menos de segundo volante. Acho que tem muita qualidade. Pra mim é um grande jogador. Só que aí falta toda a intensidade, né? Que o Ceará tem de sobra e que Sérgio Oliveira não tem. E a fome, né? E a fome que precisa. E aparentemente Sérgio Oliveira também não tem muito. Mas é um ótimo jogador. Isso aí nunca foi um ponto de discussão aqui nos vídeos. A falta de qualidade de Sérgio Oliveira. Não, muito pelo contrário. Sempre foi um grande jogador. Todo mundo sabe que ele é muito bom jogador. Mas, pô, se lesionou e tal. Não entrega a intensidade que a Série A exige. Que é mais dinâmico, que tem que marcar, que tem que atacar espaço. Então, sem dúvidas que com o Daniel Paulista ele pode até crescer nessa reta final de Série B. Mas ainda não vou me iludir, porque eu já me iludi muito com esse cidadão. Porque ele é craque, pô. Já jogou muita bola na Europa por 10, 12 anos. Seleção portuguesa e tal. Pô, irmão, currículo e bola o homem já mostrou que tem pra jogar a Série A. Agora a Série A é intensa, né? É pegada. Como um Dieguinho que não pôde jogar ontem e que traz muita intensidade e dinâmica pra esse meio campo aí do Ceará. Régua passada na coletiva de Léo Condé. Agora vamos trazer aqui um trechinho da coletiva de Daniel Paulista. Vambora. Professor, não tem como a gente não começar essa coletiva sem ouvir a tua opinião sobre o que aconteceu essa semana, né? Porque o Sport ele teve um problema com relação aos pagamentos de salário, a diretoria já explicou o que é que aconteceu. Eu queria perguntar para você se esse problema que aconteceu administrativo acaba influenciando no desempenho dentro de campo. E queria que você fizesse, obviamente, o resumo da partida. Muito obrigado. Boa noite. Bom, com relação a isso, acho que a diretoria já se posicionou.
posso dizer, a diretoria tem corrido atrás para solucionar aí o quanto antes e é isso. O que eu posso dizer sobre o jogo, acho que uma partida difícil, como nós esperávamos, né? O Ceará não é à toa que está na colocação, está com o futebol que tem conseguido render, dentro de uma postura de ser uma equipe muito competitiva, que joga muito fechada e aposta muito na transição, principalmente com seus jogadores de lado do campo, em velocidade, para ter o Pedro Raul dentro da área sempre para finalização. E isso fez com que o jogo, principalmente no primeiro tempo, ele ficasse bastante travado. Acho que nós não conseguimos, no primeiro tempo, principalmente, vencer essa primeira marcação da equipe do Ceará, principalmente na hora que nós estávamos ali em organização ofensiva. Nós não conseguimos trabalhar melhor a bola e fazer com que essa bola chegasse no terço final do campo com mais qualidade, para que a gente pudesse ter melhores finalizações. E da mesma forma também acho que o Ceará também não encontrou tantos espaços no primeiro tempo. O jogo, na minha opinião, foi meio que muito amarrado no primeiro tempo, posso dizer isso. No segundo tempo já o Sport no início ainda se manteve da mesma forma, não conseguindo, apesar de a ideia sempre foi manter o Sport como tem sido dentro de casa, um Sport agressivo, marcando alto, né, com uma postura agressiva, mas não conseguiu traduzir isso para dentro do campo. Né, e isso ficou evidente. As trocas que nós começamos a fazer muito no sentido de tentar dar um melhor passe, principalmente no início para a construção, para que a bola chegasse com qualidade na frente e a partir de então as oportunidades serem criadas. E acho que a partir do momento que a gente começou a trocar, a equipe começou a se encontrar melhor dentro de campo, mas aí veio o gol numa transição, né, num contra-ataque, onde é o forte do adversário que nós estávamos enfrentando e isso tornou o jogo ainda mais complicado, mas a equipe no segundo tempo, principalmente, criou um volume ofensivo muito grande, muitas oportunidades, inúmeras oportunidades. Mais uma vez, se nós formos ver números, o Sport mais uma vez superior, como foi também contra o Atlético Mineiro, e hoje, especificamente, com muitas oportunidades claras de gol, dentro da área, dentro, inclusive, da própria pequena área. Mas, infelizmente, o nosso momento, e talvez mais competência também nos momentos decisivos, um pouco mais de tranquilidade, um pouquinho mais de eficiência, nós pudéssemos ter tido a melhor sorte de ter vencido a partida pelo que o Sport produziu, principalmente da metade do segundo tempo para frente, onde foi bastante superior ao adversário, mas mais uma vez não foi eficiente e saiu com um empate mais uma vez. Leitura de Daniel perfeita do que foi o jogo, assim, bem lúcido. Eu tô gostando das coletivas de Daniel, não é um técnico que mascara muito a realidade da partida, não. Ele fala o que aconteceu e, de fato, o primeiro tempo do Ceará foi muito bom e até o início do segundo tempo também, de boa marcação-pressão, né? E o Sport não conseguia sair muito bem do campo de defesa. João Silva errando passes, Pedro Augusto também, Zé Lucas errando muito espaço no campo defensivo também. Romarinho tinha que voltar para o setor de volante para criar jogada, pô. Romarinho que é ponta. Então, assim, o Sport teve muita dificuldade no primeiro e até os 15 do segundo tempo para sair dessa primeira marcação do Ceará. Depois o jogo começou a ficar um pouco mais destravado quando entra Sérgio Oliveira. Aí o Sport melhorou, criou muitas chances e sim, foi superior ao Ceará na partida. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Sport e não o Ceará. Porque criou mais chances claras, é bem simples. Se o Sport convertesse as chances claras que teve e o Ceará convertesse as que teve, seria 4-2 pro Sport. Acho que por volta disso. Ou sei lá, um 4-3, 3-2, enfim. O Sport ganharia, é óbvio isso. Concordo com a leitura de Daniel em relação ao jogo, tá? Daniel, boa noite. Boa noite. Eu acredito que os meninos vão fazer mais perguntas sobre o jogo. Eu queria falar com você sobre o Zé Lucas, que é um atleta que você vai perder para a sequência, mas por um bom motivo, vai disputar o Mundial da categoria. Como é que vem sendo a tua convivência? Ele joga numa posição em que você jogou e foi muito bem, né? E é ídolo da torcida do esporte. Como é que tá o dia a dia? Está conversando com ele também sobre a questão da ansiedade de disputar a Copa do Mundo e focar no dia a dia do clube? Não, a gente tem conversado bastante com ele, principalmente em pontos que nós enxergamos que ele pode melhorar. E acho que o terço final do campo, onde ele pode melhorar o seu último passe, ou às vezes até a mesma finalização quando ele tem a oportunidade, acho que são pontos que ele precisa evoluir, mas é um atleta muito jovem e vai amadurecer, vai ganhar essa experiência com o tempo e isso vai evoluir no seu futebol. Concordo, o Zé Lucas tem que melhorar o chute e o passe no último terço de campo, isso aí é fato. O que o Zé Lucas tem de maior valência é, aparecer pro jogo, não se esconder da partida, dar combate, a marcação em si, dar dinâmica pro meio campo, de certo modo. Corre mais do que muitos volantes que já estiveram por aqui. Então, é muito mais a questão física e de personalidade. Tem qualidade técnica também, sem dúvidas. Mas precisa amadurecer esse jogo dele no último terço de campo. Isso aí tá claro para todo mundo. Só não vê quem não quer e Daniel externou isso em coletiva também. Mérito total e a gente tem que dar os parabéns para ele por essa oportunidade de disputar um Mundial de uma categoria sub-17, mas é um Mundial, é seleção brasileira e acho que é muito bom para ele, para o clube, mostra o trabalho que tem sido desenvolvido aqui dentro e a gente espera que ele faça a melhor campanha possível dentro das condições que ele vai encontrar. Nós aqui vamos ter que nos
virar para encontrar um substituto, que acho que ele é uma peça importante hoje no modelo de jogo que nós estamos atuando, porque dá uma dinâmica, uma dinâmica de movimentação não só defensiva, porque é muito agressivo na marcação, mas ao mesmo tempo também ataque ao espaço, né, de muitas vezes aparecer dentro da grande área e em momentos de profundidade. É uma perda significativa, mas nesse caso é uma perda por um bom motivo e nós vamos ter que encontrar a solução dentro do nosso próprio elenco. Bom, tem mais 12 minutos de coletiva, tá, gente? Eu pretendo fazer o outro recorte e jogar no canal Reserva. Quem não se inscreveu no canal Reserva, se inscreva. Vou deixar o link fixado aqui no canal, no comentário aqui, tá, gente? No canal principal, vou jogar pra vocês o link do canal Reserva. São outros 12 minutos de coletiva. Eu gosto sempre de pegar as coletivas e trazer o react aqui com vocês. E realmente, quem é que vai substituir Zé Lucas? Fica esse grande ponto de interrogação. Porque não temos no elenco jogadores com um pouco das características dele, né? Enfim. E não temos segundo volante no elenco, né? Do jeito que eu queria que tivesse, ou pelo menos 2. Pô, paciência. É isso, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também. Valeu, gente.